Bom dia, boa tarde ou boa noite, o que lhe prover. Eu sou o Dr. Flávio Mário de Alcântara Calazans, Morrendo. também conhecido como Calazans Zanzans. E hoje nós vamos falar sobre o meu livro de maior sucesso, que é Propaganda Subliminar Multimídia. O tema do vídeo é Como Escrever um Livro de Sucesso. Então, primeiro, câmera close, mostra o livro. Este é o Propaganda Subliminar Multimídia. Como não há nada neste canto, você pode ver que é a primeira edição. Ao lado dela, com a mesma capa, se observa a segunda edição. A posteriori, a terceira edição. Seguindo-se a terceira, a quarta edição. Após a quarta edição, houve a quinta edição, que é a número 5. Finalmente, a sexta edição, número 6. E a sétima edição ampliada, com páginas coloridas, onde se pode observar que o livro cresceu, que o livro engordou, Nossa. o livro encorpou-se como um bom vinho com o passar dos tempos. E a Leia está beijando minha mão em homenagem ao livro de sucesso. Sim, beije minha mão, súdita. Aparei. Agora intimidei. Então, como se faz um livro de sucesso? Essa é a primeira questão. Primeira coisa, o que eu fiz? Eu li todos os livros da área de comunicação. Estamos nos anos 80 do século 20, que é o século passado. Então eu li todos os livros da área de comunicação. Ou todos os principais, né? Todos. E recolhi de todos. Não havia uma bibliografia tão grande na época. E como São Tomás de Aquino diz, é preciso você conhecer Suma Teológica, né, e Suma contra os Gentios. Primeiro você faz um apanhado de tudo que foi dito antes, para conhecer o estado da técnica, o nível de conhecimento no momento, para você poder acrescentar alguma coisa a isso, ver aonde pode ser acrescentado. Então a primeira coisa que eu li todos os livros, separei as citações, eram muito poucas. E aí, quando eu fazia a faculdade de comunicação, fizemos um seminário, o seminário teve muito sucesso, e o professor ficou muito impressionado com o seminário, porque eu tinha recolhido todas as citações de todos os autores e visto contradições entre elas, com datas, horários das primeiras experiências de subliminar. Anos depois, eu fui à USP, aonde eu fui procurar fazer uma pós-graduação, queria fazer um mestrado, ter uma carreira acadêmica, conviver no meio desse ambiente de pesquisa, não mordo o livro, não é comido. Não faça assim. Não é comido. Um ambiente de pesquisa, Antropofágico. um ambiente universitário, antropofagia, exato. É Mário de Andrade, mas como Mário de Andrade era comunista, não podemos permitir isso. Você pode comer peró. Peró é português. Você pode comer os peró à vontade, mocadinho de peró. Depois a gente dá a receita. Então, aí voltando ao livro, eu levantei essas questões, fiz esse seminário, e posteriormente, quando comecei a frequentar a USP, procurando quem me orientasse para o mestrado, eu conheci o Modesto Farina, aquele professor de Milão. O que foi? Ela se lambeu? Não, ela se bocejou. Não boceja, não Faça é tão assim. chato. Não é tão chato, tem gente assistindo, eles vão desligar o vídeo. Então, não pode fazer assim. Não pode, não pode. Então, aí o Modesto Farina, ele tinha nascido no Egito, era italiano de Milão, nascido no Egito, filho do cônsul de Itália no Egito. E ele namorava a filha do Benedetto Croce, o filósofo italiano, esteta de arte, história da arte. E aí o Benedetto Croce deu a vaga de mestrado para ele, na época não tinha mestrado, era doutorado, e assim o Farina orientando do Benedetto Croce. O Farina veio para o Brasil na época da fundação da ECA, que era a Escola de Comunicações Culturais. Então, nessa época, que era a época que o Flusser dava aula na engenharia do outro lado, dava aula de filosofia da ciência no curso da Politécnica. Bom, o Farina, então, é a primeira geração. Ele é um europeu que foi importado para a USP. Então eu seria a segunda geração, apesar de eu não ter a idade do Fernando Henrique, que é a segunda geração, eu tive aula com um professor importado. Eu fui um dos últimos, só teve um orientando depois de mim, Foi um dos últimos orientandos do Modesto Farina, que é o do livro Psicodinâmica das Cores e Comunicação, professor da área de Publicidade e Marketing, que aqui, ele lá formado em Letras, Filosofia, aqui ele acabou trabalhando com comunicação, pela Escola de Comunicações Culturais, que depois virou Escola de Comunicações e Artes. Então é o seguinte, como que foi? Eu levei várias monografias minhas, Farina achou bonita de subliminar, porque não havia bibliografia em português. Bibliografia internacional também não havia quase nada. Havia só um professor no Canadá, que era um cara de relações públicas, igual o McLuhan, mexia com relações públicas, e havia
ainda não havia o livro da Ferres de Barcelona. Então, meu livro foi um dos primeiros do mundo sistematizando o subliminar. Aí eu descobri que muita gente tinha tentado fazer e não tinha conseguido. Por quê? O tema é complicado, eu vou explicar na parte quando eu abri os livros, nas marcações, que é uma questão de filosofia mesmo, filosofia aristotélica. Então, como se fazia pesquisa naquela época? Não havia celular. Eu sei que você não acredita, mas o celular não existia. Não havia... Ele escorrega. Não havia internet. Eu sei que também você não acredita nisso. Havia um computador na USP que tinha o nome, inclusive, de Flusser, que era um provedor de Minitel, videotexto. Então havia os primeiros computadores, era o início disso, não havia ainda as redes. A única rede que tinha era o Minitel, que era o videotexto, que era uma rede, depois a gente pode falar disso, uma rede francesa, uma Réseau, ao contrário das nets, a Réseau não é centralizada, e acabou sendo que a filosofia da Réseau é que se espalhou pela internet, é informação descentralizada. Então, como é que a gente fazia? A gente íamos às bibliotecas. Biblioteca era um lugar cheio de livro, mas não vendia o livro, você consultava ou você pegava emprestado o livro. Então eu comecei a fazer os fichamentos de todos os livros que existiam para aprofundar a minha pesquisa de subliminar. Como era feito um fichamento? O que seria um fichamento? Fichamento é ficha. O que é ficha? Ficha é um pedaço de papel. Pedaço de papel. Cartolina. Então, nesse pedaço de papel, eu transcrevia, eu copiava à mão o que estava escrito no livro. E eu punha a bibliografia do livro. Aqui tem o nome citação, né? As citações. As citações sobre subliminar. Aqui é um parágrafo falando de subliminar. Aqui você tem outra, aqui tem o nome do livro e a citação de subliminar. Esse teve várias citações. Eu pus em vermelho as partes importantes. Eu sempre usei código de cores, tanto como tradutor, como quando pesquisador, eu uso o código de cores para facilitar a velocidade da pesquisa. Repara as frases em... Esse era um livro que teve bastante informação. Como eu sou tradutor e intérprete, muita coisa foi traduzida, do francês, do inglês, do espanhol, do italiano. Aqui estão as citações, tem a bibliografia do livro. E só para vocês sentirem, já viu que é tudo igual? Só que, tá vendo que não são duas? Não são três, não são cinco? São muitas. Então você ia transferindo de várias bibliotecas, biblioteca do Mackenzie, biblioteca da PUC, biblioteca da ECA, biblioteca da FAFES, biblioteca da Psicologia, biblioteca, tudo com a bibliografia. Não tinha recorte e cola. Não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, você ia na unha, você ia desenhando as letrinhas todas. Calo no dedo. Então você ia copiando isso tudo, estamos só mostrando para você ver, são só 5 fichas, não são não. É o mestrado inteiro, o mestrado inteiro está fichado. Fichado não como ficha policial, mas fichado como cópia de informação do livro. Vê o trabalho manual que tinha disso, fora o trabalho de pesquisa, porque isso aqui não é assim, o livro caía aberto na minha mão, eu tinha que folhear um por um. Por sorte eu tinha feito curso de leitura dinâmica, então eu lia rápido. Então eu lia esses livros em horário de almoço. Eu levava uma maçã, comia a maçã, e aí lia o livro no horário do almoço, da biblioteca, ou ia para as bibliotecas dessas outras faculdades, até Mário de Andrade, onde eu fui achar coisa, a correr atrás, eu fui achando. Revistas científicas também, revistas científicas de psiquiatria, de muita coisa de psiquiatria, porque eu descobri que isso estava envolvido com o tema da psiquiatria, e aí assim vai. Aqui são imagens de subconsciente, é uma subtemática, e inconsciente e semiótica, e assim vai. Então é só para você ver que tem uns fichamentos aqui, né? Como surgiu o tema para você? Boa pergunta, obrigado pela pergunta. Quando eu era criança, pequena, tinha um seriado de televisão de detetive que minha avó gostava de assistir, a gente acabava assistindo em casa, que chamava-se Columbo. E nesse Columbo tem um episódio onde um homicídio é cometido usando tecnologia subliminar. O cara influencia o outro a fazer a coisa usando subliminar. O subliminar, segundo Otto Poetzli, que é um discípulo do Freud, em 1919, o Otto Poetzli conseguiu provar, estudando ondas cerebrais, eletroencefalograma, que quando você hipnotiza uma pessoa ou quando você expõe a massiva informação subliminar, você tem um efeito de onda teta. Teta é uma bolinha, uma letra grega, uma bolinha com risco no meio. Você consegue um efeito de onda teta. A onda teta acontece na hipnose, acontece com efeito subliminar, como reação a subliminar, o cérebro gera onda teta, partes do cérebro geram. O consumo de LSD, ayahuasca e alguns ácidos também produz onda teta. E, pasmem,
o transe místico. Um budista meditando, ou, por exemplo, um ortodoxo russo fazendo a exicasta, a prece contínua. Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim, Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim, Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim. Ele repetindo isso sem parar, ele entra em onda teta, ele entra numa espécie de transe. Os mantras geram transe, geram onda teta. Também uma coisa interessante, quando você vai num centro de Kimbanda, então os caras lá, tudo possuído pelos orixás, eles estão em onda teta. Então é parte neurofisiológica disso. Então, qual era a pergunta mesmo? Eu esqueci. Como tinha surgido o tema? Por causa da Seriado Columbo. Aí eu comecei a ler a respeito. Eu fiz um livro de contos em 1982, não é que passado, muito antes de vocês nascerem. Eu estava na faculdade de Direito, eu tinha 20 anos na época, acho, 19, 20. Eu fiz um livro sobre, com contos, poesias, e eu fiz um ensaio no final sobre mídia, onde eu já falava de subliminar. Então, basicamente, foi uma coisa que foi me acompanhando, não que eu quisesse, é um tema correlato, é um tema paralelo, não é um tema, nunca foi um tema central, acabou se tornando um tema de carreira, comecei a vender palestras disso, né, e assim foi. Até o Jô Soares era tem vídeo do Jô Soares nesse canal, o Jô Soares, no canal Calazans, o Jô Soares era um entrevistador que existia no século XX. Os mais novos. Ninguém sabe o que eu estou falando, é o Danilo Gentili de outra época. Então existia um entrevistador chamado Jô Soares, ele me entrevistou sobre o livro. Aqui está o livro na mão dele, e aqui ele está assustado porque eu estou mostrando no telão as imagens subliminares, as imagens que tem os subliminares. Você novinho. Eu criança, eu tinha barba preta, eu não nasci barba branca, mas eu comecei a ter barba aos 13 aninhos. Credo. E o cabelo caiu aos 18. Então eu fiquei careca aos 18. Meu Deus, que decadência. Barba desde os 13, aí envelheci muito rápido, uma vida muito igual sofrida. A Dolly. Uma vida muito sofrida. Igual a ovelha Dolly. A ovelha Dolly, eles não sabem o que é ovelha Dolly. Eles não sabem o que é clone. É verdade. Eles sabem o que é clone dos firmes. E aí, bom, além disso, uma outra coisa, metodologicamente. Minha mãe é bibliotecária, era bibliotecária. E meu avô, o pai dela, trabalhou como bibliotecário do Mackenzie. E, além disso, minha família vem de Itanhaém, onde nós fizemos o gabinete de leitura. Então, nós sempre estivemos ligados a livros, a bibliografia. Eu me lembro desde que eu sempre me lembro da minha vida, minha avó ou estava tricotando ou estava lendo. Ela, até os últimos dias de vida, ela leu. Então, bom, como minha mãe é bibliotecária, então ela me ajudou a fazer, aqui está com a letra dela, é a bibliografia do mestrado. São as fichas em ordem alfabética com os livros, com os livros que foram usados. Tem artigos de jornais científicos. Aí já aqui já é para o mestrado. E já está formatado a BNT para... Sim, está sobre a BNT, sobre as normas, sobre as normas técnicas, a citação bibliográfica. Então, as fichas que tem o texto e o livro onde essas fichas foram retiradas, estão aqui. Então é a bibliografia. Aqui era só datilografar, já estava na ordem. Então amarrado, você vê que está amarrado, porque tem ordem alfabética, por sobrenome de autor. As letras de sobrenome. Então, Abel, Ariel, eles vão tendo em ordem alfabética. Então essas fichas, para você ver como é que era feito, ver que era um trabalho, tem um esforço nisso, tem horas nisso. Não é no Google, você aperta um botão e aparece a resposta. Não é Ctrl-C, Ctrl-V. Você tem que copiar as coisas. E isso acaba fazendo parte de você. Teve certa repercussão, há um exemplo aqui. Num evento... hoje tem um algoritmo que procura as coisas para você. Esse não, você tem que ir lá com o seu sapato, gastar sola de sapato. Você tem que gastar saliva, gastar sapato, gastar horas em pesquisa. Então aqui tem centenas de horas de pesquisa. E o resultado disso, aqui é um evento científico, um congresso de pesquisadores. Os caras fizeram uma foto minha no jornalzinho, o jornal da faculdade. Calazans atrai congressistas, e eu segurando o livro. E as palestras que eu dava sobre esse livro lotavam de gente. Tem data... Deve ter uma data aqui em cima. Se eu não me engano, isso é de Mato Grosso, mas não tenho certeza. Campo Grande. Setembro de não sei o que. Qual é o ano disso? E aí assim vai. E aí, tá aí, tava lá. Você tá sem óculos, você não enxerga. Não, eu tô sem óculos, não enxergo nada. Então, a Unifolha, que era um jornalzinho, eu guardei, sim, porque era um congresso de comunicação, e os caras destacaram que a minha palestra, quando eu saí da palestra, eles pediram para tirar uma foto, eu fui na banca de livros e tirei foto segurando meu livro, fazer o meu merchandising, o meu vender livro. O meu livro está na Amazon, meu livro está no Submarino, meu livro está em todas as livrarias online, é fácil de ser encontrado, estante virtual e etc. Mas compre sempre a última edição ampliada, porque eu ganho mais dinheiro. Então,
as outras vão ser usadas. Então, basicamente, qual foi a questão? Eu comecei a levantar as coisas, a pesquisar, veio a ideia de colocar multimídia, porque o subliminar estava em todas as mídias, então a gente confunde, nós usamos errado. Intermídia é quando as mídias se misturam. Multimídia é quando a mesma mensagem se espalha em diversas mídias, múltiplas mídias. É o que chama orquestração em campanha publicitária. Que você põe lá, sei lá, que show da Xuxa é esse? Você põe isso em todas as mídias, você põe em outdoor, em rádio, em jornal, em revista, em internet hoje, em sei lá, em programa de televisão, etc. Quer dizer, é um conceito de multimídia. Propaganda vem do latim pangere, plantar. Publicidade é publicitar, tornar público. Público é pelo público, é o adulto. Res publica, coisa pública, republicano. A república, a democracia tem esse conceito do homem maduro. Aristóteles chama espondaios, o homem maduro, que é o... Platão chama espondaios, Aristóteles só repete, né? Que é o homem maduro que conversa na busca da verdade, dialoga amigavelmente na busca da verdade. Então, não dá publicidade, cadeirada, né? Não dá cadeirada. Publicidade é publicar, deixar público. Público é o cara que vota nas eleições. É a res pública, o cidadão. Propaganda é pangere, é plantar. Então a propaganda planta uma ideia em você. Ela não só informa, torna público, avisa. Publicidade seria avisos. A propaganda, ela te põe um modo de vida, um way of life. Um modo de vida. Ela quer que você tenha uma atitude perante um conjunto de valores. Então a propaganda, por isso que a propaganda é ideológica, a propaganda é de valores. Na filosofia de valores, axiologia, você tem valores do belo e do bom. O belo é a estética e o bom é a ética. Da ética vai-se a política. Então, só por alto, né? Então a propaganda planta ideias para que você continue se comportando daquele jeito. Essa é a mensagem da propaganda. Como isso funciona? Aí eu fui descobrir, tinha esse Walter Poetry que eu citei, e tinha as questões de psiquiatras fazendo pesquisas disso. Vamos ver um dos livros aqui. Deixa eu só... Pois não, pergunta. Uma pergunta. Então, você transformou isso num problema. Você queria, Sim. na pesquisa, você vai sim. responder a... Sim, sempre a pesquisa ela vai ter um problema. O que é subliminar? Você tem o tema. Ele existe? A grande pergunta é, ele existe subliminar? A segunda pergunta é, faz efeitos? Ela funciona? Então a primeira pergunta é, isso existe? E a segunda pergunta é, isso funciona? Por que ela é usada? Se ela é usada, se existe, é usada, por que ela funciona? Então existe um problema, sob forma de pergunta. O que é isso? Sempre interrogativa. A pergunta vai te gerar uma tese provisória, hipotese. Hipo é subtese, embaixo, hipodérmica, embaixo da pele. Hipotese, subtese, uma tese provisória, onde você vai tentar explicar de onde vem isso. Primeiro, revisão da literatura anterior. O que alguém disse antes sobre isso. E depois é você descobrir, refutar. Você ir refutando, ou concordando, ou refutando, e você tentar incorporar, aglutinar isso aí e fazer um sistema. É basicamente o processo da Suma Teológica, é basicamente o processo de qualquer sistema. Uma dissertação de mestrado é um sistema. Um livro é um sistema. Tanto que você tem... Lembra que os primeiros a fazer índice foram os escolásticos, que eles começaram a pegar os livros e dividir em capítulos, em partes, em livros. Oh, meu Deus, é a Guerra Mundial chegando. Não, a chuva. E um índice com subdivisões é um conceito escolástico, dividir em temas e em páginas, que são as discussões de como eram construídos os livros dessa época. Aqui, basicamente, vamos ver se eu acho aqui, vamos ver, é uma coisa histórica, né, mas é meio chatinha, mas tem a ver, aqui. Isso é um taquicoscópio. Ou você voltou novamente, você retornou, ela retornou, dá uma olhada de chuva, tadinha, tá lambendo as fichas do livro, tão velhas, elas têm mais de 50 anos, essas fichas. Bom, volta aqui para câmera close. Esse é o taquicoscópio. Tachyon veloz, tachyon em grego é veloz. Em física são aquelas partículas mais rápidas do que a luz que voltam no tempo, mas não é bem isso. Tachyon é veloz. Então ela projeta uma imagem em 3.000 avos de segundo. Esse especificamente é de 1939. Esse aparelho, você está vendo as fotos de como é que monta, com as lâmpadas e tal. Sei. Mas esses aparelhos existem... Atrás, volta lá na imagem. Aqui, é um projetor de slides. Então aqui você põe a imagem. Sim, é um slide. Vai um slide aqui.
Aí as lâmpadas para iluminar, tem um espelho aqui inclinado para jogar e a objetiva para você jogar na tela. Sim, o projetor de slides, que eles não sabem o que é, mas é uma máquina da época. Ela projetava uma imagem, só que ela projetava, tinha um filme passando e você projetava essa imagem numa velocidade de 3.000 avos de segundo. Isso é um segundo. Divide em 3.000 partes, é o tempo que a imagem fica no ar. Então eu fui começar a pesquisar como que isso acontecia, por que isso acontecia, né? E acho que até melhor mostrar os desenhos, né? Eu vou mostrar o desenho que é mais interessante. Como que eu fui chegando nessa baixaria? Então, inclusive na minha banca de mestrado teve um médico psiquiatra. Porque como eu mexia muito com o cérebro e o pessoal estava nervoso, aqui são mais esboços do livro. Então, esboços do livro, eu vou mostrar. Aqui eu estou tentando entender o cérebro, que são desenhos meus sobre o cérebro, sobre como funcionam os processos de percepção. Vê que eu estou tentando rastrear por meio das pesquisas com eletroencefalograma desses caras, desses psiquiatras todos, era médico psiquiatra que pesquisava isso. Como é que isso funcionava, onde isso funcionava, você vê que o olho é invertido, esse olho manda para esse hemisfério, e assim vai, o olho direito, o olho esquerdo manda para o hemisfério direito, o hemisfério direito é o mais responsável por imagens. E aqui eu estou rastreando o processo da... Ela quer aparecer, peraí, pronto. O processo da produção da imagem. Como que a imagem é processada dentro do cérebro. Por meio de eletroencefalograma, a gente sabe como é que isso funciona, né? Aqui são a bibliografia dos psiquiatras, específica, de como é que isso funciona. Aqui é um desenho um pouquinho mais avançado, um tempo depois eu já estou decompondo melhor o processo, eu estou abstraindo algumas partes, porque o pessoal não ia entender. Parte bioquímica é muito chata. E aí, finalmente, vamos para a coisa aqui. Cadê a coisa? Ó. Aí, finalmente, eu consegui construir o procedimento. Essa ilustração mostra como que funciona. É o seguinte, uma imagem... O cara tá vendo um monte de imagem de coelhinho, florzinha, pôr do sol. Aí no meio aparece a imagem de uma... Ele é hétero. O cara é hétero. Aparece uma mulher nua numa velocidade de 3.000 avos de segundo. Aparece várias vezes a mulher. E na base do pênis dele tem aquele aparelho que o pessoal da Mulher Maravilha lá, o Maelstrom criou, que é o detetor de mentiras, tem um galvanômetro. Então ele mede a eletricidade da pele do pênis. E mede também a temperatura e umidade da pele. Então tem uma artéria na base... Tem uma artéria na base do pênis que ela se abre quando vem a ereção. O homem não escolhe a sua ereção, é um processo inconsciente, é um processo automático. E aí, o que acontece? O cara vê a mulher, o cérebro processa, aqui é a lateral, aqui é o cérebro, aqui é o cérebro cortado. Então o cérebro inteiro e aqui cortado. E aqui o que acontece é que a reação acontece, meio 1 ou 2 segundos depois, ele tem uma abertura da artéria, aumenta a eletricidade na pele do pênis, aumenta a temperatura do pênis e início de um processo circulatório no corpo cavernoso do pênis para uma ereção. Ele tem uma reação à imagem que ele não viu. Depois da entrevista do cara, ele não viu nada. Aí é só a sensação prazerosa, assim. Ele tem um momento, uma onda, a alegria dele, tá? Ai, que pôr do sol sexy. Então, basicamente é isso, né? A baixaria, essa aqui é o convite do lançamento do livro, mas isso nem tem a ver mostrar, é besteira. Vamos tirar o dinheiro daqui, porque o dinheiro não assusta as pessoas, ele assusta as pessoas. Nosso estúdio aqui é pequeno. Aqui, a teoria do MacLean, dos 3 cérebros e como é que funciona o cérebro réptil, complexo límbico e neocórtex, como é que funciona o processo de percepção neurológico, toda a parte neuro do negócio. Peraí. Não. Sim. Na verdade, eu estou com os desenhos aqui. Você quer ver o desenho? É maior. O desenho é o original. Esse não, eu estava vendo o texto. Esse é o original em Nanquim, o desenho meu, com as 3 etapas. As 3 etapas. Esse aqui. Esse é aquele que tem as camadas. Tudo isso você mandou para a gráfica. E eles fizeram o offset. Não era clichê, já era offset nessa época. Tá. Então são os desenhos. Vocês estão vendo pela primeira vez os desenhos originais deste livro. Nunca foram mostrados. Nem para minha esposa. Mas agora você está vendo e ela está vendo. Havia uns deixa eu nem vou, cálculo de reação de percepção. Isso aqui nós vamos falar em seguida, que são as camadas do iconesco. Bom, mas basicamente é isso aqui. Mais um pouquinho. O que aconteceu com esse livro? O livro teve sucesso. Ele teve várias edições. Ele é bibliografia dos concursos da Anatel.
Caem 2 perguntas sobre esse livro. Era, né? Não sei se Eu não sei se ainda ainda é, mas ele era com a bibliografia do concurso da Anatel. É o único livro sobre subliminar. Então acho difícil, se tiver pergunta disso, que não use o livro. Só tem esse. Com a aval científico, é uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado com nota 10, com distinção na ECA USP. Na época que a USP ainda era USP, antes dela se tornar um puxadinho dos partidos de esquerda. Ela ainda tinha alguma liberdade de pesquisa. Então, o livro também é a bibliografia obrigatória dos cursos de comunicação. Então, onde houver uma faculdade de comunicação, tem que ter 2 exemplares. E ele está na coleção da editora Sumos, a Novas Buscas em Comunicação. Ele é o volume, não sei se aparece atrás no índice. Aqui, essa é a coleção. Coleção Novas Buscas em Comunicação. Nossa, tá muito bem. Tá muito... Coleção Novas Buscas em Comunicação, era uma coleção que só publicava teses de USP, de Mackenzie, de PUC, e eu sou o volume 36 da coleção. Acho que é o 36, eu não tenho muita certeza, mas acho que é. Não interessa aqui no volume. É da coleção, tanto que muitos volumes nem foram mais reeditados porque eles ficaram vencidos, ultrapassados. Esse continua sendo editado. E aqui, bom, voltando ao negócio, vamos só uma vez como é que... Por que o livro tem sucesso? O livro continua sendo vendido até hoje, você acha ele na internet agora. Vê, as letras Sexo com Amor. Aí eu descobri que com Bruno Munari, imagens duplas, com Salvador Dalí, imagens embutidas, com uma série de outros autores, eu fui descobrindo essa imagem dentro de imagem. A palavra Sexo com Amor, você leu as letras, só que quando você olha de perto, são pessoas formando as letras. E aqui você vê... posições sugestivas. Aqui para dona de casa comprar o biscoitinho e tomar no café da manhã, puseram um ator pornô, o Kid Bengala. Não é o Kid Bengala porque ele é caucasiano, é americano. Ele com um pênis em erecção e calcularam o ângulo para o pênis refletir, que tem que ter as veias, os que brilhos. Nojo. Não está dentro, ele está em cima refletindo, ele não está dentro da xícara, ele está em cima só refletindo. Que é para atrair a dona de casa, ela tem aquela, olhar o negócio. Café bom esse. Esse biscoito eu quero morder. Não acho que Eles acham que sim. Os caras acham que isso funciona. Isso é um exemplo. Eles acham que isso aumenta as vendas. Então, basicamente, né? Quem sou eu também para achar, né? Então, bom, esse é um marketing inteiro para dizer isso, né? Dizer que não. Aí é o seguinte, o que eu fiz? Toda aquela estrutura... Deixa eu puxar o cérebro aqui, porque agora nós vamos fazer uma junção de 2 imagens. Vê que eu estou usando os órgãos, o cérebro e os órgãos sensoriais. A multimídia, porque nós vamos ver em seguida. Aqui está o cérebro, a percepção, nós vamos voltar a ele. Aí eu fiz esse quadro sinótico. Esse quadro sinótico, na verdade, é uma árvore de Porfírio. Porfírio é um cara da Biblioteca de Alexandria, um filósofo aristotélico, que era inimigo do cristianismo. Ele chegou a fazer viagens à Galileia para negar o cristianismo. Repara de onde eu parto. Como Aristóteles. Lembra, Platão era geômetra, era um cara de imagens abstratas, tal, de geometria. O Aristóteles não, ele era filho do médico da corte da Macedônia. Então Aristóteles era médico, era ligado à medicina. Então ele é ligado ao corpo, a classificações. Repara que tem aqui olho, ouvido, nariz, pele, etc. São os órgãos sensoriais. Antes desses órgãos, você tem aqui o funcionamento. O cérebro encaixa assim, ó. O olho manda mensagem para o cérebro e dá a reação em 1/3.000 de segundo. Aqui tem os olhos. Aqui tem o tipo de mensagem. O olho e o ouvido. O olho é luz, são fótons. A parte da física, physis em grego é natureza. Physis é a natureza, física é a natureza. O ouvido são ondas. Moléculas do ar batendo umas nas outras entram no seu tímpano, no martelo e a bigorna, e fazem ressoar e você tem os sons, então é base material. O paladar e o olfato são moléculas que estão se dissolvendo na sua língua, no paladar, e vindo pelo ar no olfato. Então, e a pele são sensações de pressão, de calor, de textura, ou seja... Basicamente, o corpo humano é como uma ameba que reage às sensações, só que nós temos órgãos especializados para temperatura, peso, onda sonora, visual e tal. Lembra que alguns insetos enxergam ultravioleta e a gente fica numa outra esfera. Põe o livro mais em pé. Eu vou mostrar de novo isso aqui. E aqui tem o tipo de mensagem, a base física, tal, o tipo de mensagem dinâmico e estático. No visual dinâmico e estático, e repara que faz árvores, chaves, com as subdivisões. São aquelas árvores de chaves. Um dia eu vou aprender a editar. São subdivisões e
no fim, a tipologia, eu comecei a batizar essas mensagens, usando termos que já existiam, efeito Arcimboldo, imagem dupla do Bruno Munari, imagem embutida do Salvador Dalí. Eu fui fazendo umas classificações, criei termos meus, e aí, espera que eu vou pegar outro livro. Aí, esse livro qual que é? Ele é a quinta, então ele entra aqui. Quinta. Se você pegar este, você tem livro, quando compre sempre a última edição, a 7ª edição ampliada, muito mais grossa, mais taluda. E mais caro? Mais caro, mas o que é caro frente ao poder do conhecimento? Saber é poder. Você se prepara, você se previne. Oh, meu Deus! E essa imagem é colorida. Nós vamos ver aqui, olha como o gráfico ficou na última edição. Meu Deus, o gráfico aumentou. Sim, alguns anos depois, eu fui dar uma palestra em Blumenau e dei para calouros sobre propaganda subliminar. E aí, uma menina estava assistindo, chamava-se Sara. A Sara, ela era maestrina. 4 anos depois eu volto a Blumenau, essa menina tinha feito 4 anos do curso em cima de som e ela tinha decuplicado as minhas pesquisas de subliminar. Ela correu atrás, ela fez a monografia, me deu. Eu cheguei em casa depois da palestra. Quando eu chego em casa e leio a palestra, eu entro em contato com ela, mando e-mail para ela e tal. E aí aqui eu cito a ela como coautora no capítulo. O capítulo de som triplicou de tamanho, decuplicou de tamanho. Então, aqui você vê que as categorias ficaram maiores, não cabe mais numa página só. Também entraram questões de olfato. Quando essas lojas que você entra e tem um cheiro, que é o cheiro da loja, então essas coisas de ambiente, de marketing ambiental, marketing perfumado e tal, tudo isso acabou entrando também no livro. E coisas que vão acontecer ainda, que estão começando a ser pesquisadas, são citadas. O que acontece? O livro estava à frente da sua época. Tanto que ele demorou para sair a 2ª edição. Demorou uns 3, 4 anos para sair a 2ª edição. Só que aí, em seguida, começou a sair uma atrás da outra. Cada uma são 2.500 exemplares. Então elas foram saindo seguidas. Aí começou a ter tiragens, de segunda tiragem dentro da edição, que é coisa do contrato de direito autoral, né? Uma outra tiragem de mais 500 exemplares, outra de mais 500. Quer dizer, a coisa foi crescendo, crescendo. Hoje, se você puser o Propaganda Subliminar Multimídia na estante virtual ou em site de sebo, você encontra muita oferta. Só que são as edições antigas. Só vale a edição nova. E vai ser difícil de achar em sebo, porque as pessoas não a jogam fora, porque além de ter o quadro, a árvore de Porfírio muito mais detalhada, aprofundada e aperfeiçoada, muito mais sofisticada, refinada em detalhe, ela também tem a parte de cores ampliada. E nós temos as imagens Que isso? coloridas. Meu Deus. É o que aumentou o custo do livro. Aqui está. Eu criei um termo, então, para descrever essas imagens, eu criei o termo iconeso. Ícone é imagem. Eso, dentro, é grego. Ícone é imagem em grego e eso é dentro. Então eu criei o iconeso. E aqui é o cartaz do filme O Silêncio dos Inocentes. Passa ainda na televisão. Então tem o cartaz do Silêncio dos Inocentes, que tem uma moça com a braboleta, uma mariposa na boca. Jodie Foster. É a Jodie Foster com a borboleta na boca. Moça. Aí eu comecei a colocar, o iconeso tem graus de iconeso. Você olhou, isso é o cartaz, olha a área que ocupa a borboleta. Bom, ela tá com a pele clara, como se fosse um cadáver, porque quando você morre a pele fica branquinha e o sangue vai para as costas, vai para trás. Mas repara que os olhos dela, ela tem olho azul. Com a cara para cima, você morre. Normalmente você deita as pessoas com a cara para cima, por causa do caixão depois. Repara que ela tem os olhos azuis, a Jodie Foster. Eles estão cor de laranja, é a mesma cor, cria um eco icônico, cromático, com a mariposa. A mariposa é uma... tem o nome aqui, mas eu estou sem óculos, não dá para ler. Mas é uma mariposa, existe essa mariposa que tem uma caveira nas costas. Aí o primeiro grau é a caveira. Repara, divide em tempo, a porcentagem, aqui é uma fórmula, quantidade de informação sobre tempo de exposição ou espaço é a fórmula que eu criei para explicar os subliminares. Existe uma quantidade grande de informação com um tempo curto ou um espaço pequeno. Então, assim se define o subliminar, por milimetragem ou por cronometragem. Ó, nosso estúdio aqui já está pegando aqui as plantas. Aí é o seguinte, ele é pequeno. Se você olhar os olhos dela, são cor de laranja, cria um eco icônico. Olha a área que ocupa a mariposa no conjunto. Como a mariposa é uma coisa desagradável, uma mariposa na boca da menina, você... esse pelo, esse pó da asa da mariposa... A pessoa não fica olhando muito tempo, ela olha, é meio assustador e você lê o título, que também está na mesma cor dos olhos dela e da mariposa. As costas da mariposa, o iconeso de primeiro grau. Uma imagem escondida, ícone exo, imagem escondida, que é a braboleta. A braboleta.
Essa braboleta tem escondido uma caveira nas costas. Vê que a caveira aqui está em branco. E aí, eles compraram, na verdade, esta foto do Salvador Dalí para fazer. Nós até citamos num vídeo muito anterior, falando de patafísica, nós citamos que o Salvador Dalí tinha comprado no leilão a bengala do Alfred Jarry, o cara do Ubu Rei, o cara do Ubu Rei da patafísica. Peraí, para de sacudir, parece um terremoto. O Alfred Jarry, calma. ele comprou essa bengala de cristal que pertencia ao Alfred Jarry, legal. Salvador Dalí. E aqui você vê, ele colocou mulheres, não é desenho, são mulheres que ele colocou numa armação de madeira para construir a imagem, para construir essa imagem de uma caveira. Aí ele próprio posou do lado de fraque cartola e segurando a bengala milionária, que ele pagou uma fortuna nessa bengala do Alfred Jarry, a bengala de cristal. A bengala que não pode ser usada, não pode bater em nada porque ela é de cristal. Não, ela é só... É só para aparecer, é para causar, né? Para causar. E aqui, você vê, os pés, essa aqui tem uma mulher de braços abertos e aqui os pezinhos dela, ó, aqui estão os pés de frente. Essas duas estão sentadas num banquinho, você vê aqui o rego, e os pezinhos dela para trás, como se fosse um balanço. Aquele balanço do balanceio, as pessoas não sabem o que é isso, porque elas não, moram em apartamento, não sabem. Aqui tem uma mulher deitada que está... Tem no playground. O playground do apartamento tem, né? Aqui tem a cabeça, o braço dela dobrado. De uma outra. As costas e as nádegas de outra. Então aqui tem uma mulher. Aqui você está vendo que tem uma coxa e um joelho, um pé. Aqui tem uma virilha, uma bunda, uma coxa. E repara, tem uma outra mulher está deitada em cima. Ó, os mamilos dela e as pernas vindo para cá, o pezinho está aqui. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. No filme, coincidentemente, o Buffalo Bill, o cara que mata as mulheres, matou 7 mulheres. A 8ª é a filha da senadora que escapa. Então isso aqui cabia perfeitamente pro filme. Embora fosse muito antigo, eles compraram os direitos, acho que sim, a empresa, e fizeram o cartaz. E compraram direito por 10 anos. Então não podia sair em lugar nenhum essa imagem. Essa foto ficou... A foto sumiu de circulação porque eles compraram direitos exclusivos. É caríssimo isso. Lá em Barcelona tem a Fundação Dalí. A Fundação Dalí não é brincadeira. É um prédio, eles são sérios. Mas custou uma fortuna. Ganhar dinheiro. Sim, mas não, eles estão vendendo. Custou uma fortuna a exclusividade dessa imagem. Por 10 anos. E aí eu calculei os iconesos. Então, o iconeso... Repara que essas mulheres estão tingidas aqui. Vê que as mulheres em volta estão tingidas de laranja. Você só vê as mulheres centrais, as 3 centrais. Sim. Aumenta a imagem. Não, eu tô vendo. Dá para dar close? Dá. Tá vendo? Dá para ver que as mulheres estão pintadas em volta, mas elas estão lá. Dá para ver. Então é o seguinte, o que eu propus, tem aqui o desenho dela, se eu não me engano. Aqui. Essa é a explicação, mas aqui o desenho está maior. No desenho maior você entender-lo-á melhor. Aqui está o quadro completo. Aqui é o iconeso de primeiro grau. Vê que eu levantei. É a caveira. É que você vê a caveira. O iconeso de primeiro grau é como queimadura. Queimadura da pele não tem queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então você tem graus de profundidade. Na mineralogia também, você tem camadas do solo. Você tem os períodos Cretáceo, Jurássico, também são em camadas. Então essas camadas, ou layers, também são chamados palimpsestos. Palimpsesto é quando o cara escrevia no pergaminho, daí ele apagava e escrevia de novo por cima, mas dava para eu que estava embaixo. Então é o palimpsesto o nome disso. Então, ou layers, ou camadas, ou palimpsestos, que eu chamei iconeso. O iconeso de primeiro grau é a caveirinha, dá para ver que tem a caveirinha ali, né? Se você pegar a caveirinha e puxar um pedaço, o iconeso de segundo grau são as mulheres. Eu puxei uma delas só, que é... Deixa eu pegar aqui a foto, que as pessoas não vão entender sem ver a foto, porque é abstrato demais. Não. Se você falar de... Olha aqui, tá vendo essa mulher aqui? Tá vendo? Tem o cabelo preto dela aqui, mistura com o fundo. Vê o bracinho dela, a bundinha dela aqui? Esta mulher aqui foi puxada como iconeso de segundo grau. O iconeso primeiro, recapitulando, o primeiro grau a caveira, segundo grau a mulher branca. E agora terceiro grau, vê quem eu levantei, a mulher de baixo. Filma aqui no meu dedo, a mulher de baixo, a cabeça, o bracinho dela, as costas, a bunda. Ela tá colorida. Ela está em laranja. E a cor laranja dificulta a percepção. Então, ela é o terceiro grau. Então você tem... nesse caso... Né? Sim, esse é um estudo de caso. Eu estou provando que a teoria se aplica. Quando a gente usa o método empírico, a gente prova que a teoria se aplica. Você explica, você compreende, você demonstra. É uma hermenêutica, uma hermenêutica da semiótica, dos signos. Símbolo, simbolon. Sim é jogar... Não, sim é junto e bolon é jogar. Simbolon é ir junto, é coisa que te aponta numa direção, te leva junto. Isso é simbologia. Os símbolos nos unem, o símbolo coagula.
O amor de Cristo nos uniu. Quem comigo ajunta não espalha. O sim, né? O sim, então, você sim, concorda. Simpatia. Sim, patos. Sim é dizer sim. Sim. Sim, concorda. Concordar, patos, chegar junto. Sim, patos, paixões, sentimentos. Sim, patos, simpático. Eu simpatizo com essa causa. Eu simpatizo com isso. Então, os símbolos são aquilo que nos unem. O símbolo é o amor de Deus. O amor aproxima, o ódio separa. Então, é o sol que coagula. Quando você fala, eles contra nós, você está afastando, separando. É dividir para conquistar. Negro contra branco. Homem contra mulher. Mulher negra contra homem negro. É mulher branca contra homem branco. É homossexual contra heterossexual. Altos contra baixos, gordos contra magros. Todas essas formas de dividir por gênero, espécie, atributos específicos, são na verdade o diabo, diabolos, o afastador, o separador. Então, isso é a parte teológica disso, né? Então aqui, como nós vimos, então voltando para Aristóteles, né? As classificações, iconeso de primeiro grau, segundo grau, iconeso de primeiro grau, de segundo grau e terceiro grau. Então aqui eu provo que existem imbricações dentro de imbricações, sobreposições, layers, camadas, palimpsestos, que conseguem dificultar a percepção da pessoa. Então são os iconesos e seus graus. E agora é a parte que vai assustar muitas pessoas, as pessoas podem chorar, inclusive. Aqui no desenho da Disney, Bernardo e Bianca, 41 minutos. Colaram um fotograma de uma mulher pelada dentro. O George Bush usou propaganda subliminar na campanha. O cigarro free, eu fui perito judicial desse processo. O cigarro free usou um menor de idade fumando em um frame dentro de um anúncio. E assim vão um monte de outros. Aqui olha que bonitinho esse outdoor. Você passa correndo de carro e tem esse outdoor. Lá está escrito: Gatinho da Páscoa, que trazes pra mim. Isso é uma musiquinha. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Então, se você olhar, tem o logotipo da roupa. É um anúncio de roupa. A moça tá nua no logotipo. Pool, né? Embora em preto e branco. Pool, é jeans pool. Ela tá com o logotipo 3 vezes colocado sobre as partes que as pessoas vão olhar. As mulheres vão olhar para se comparar e os homens vão olhar porque gostam. E ver que tem uma dissonância cognitiva em cima. Gatinho da Páscoa que traz para mim, que faz a pessoa cantarolar inconscientemente. Coelhinho da Páscoa que traz para mim. Então ele traz um output. Ou seja, então existe no texto um segundo tipo de subliminar, que é a paremiologia, o estudo dos provérbios, anexins, ditos, ditados, aforismos. E aí eu criei a arqueologia dos argumentos, que são as camadas de subtexto. Então existe um subtexto onde você tem uma introdução de informação ou uma retirada de informação. Quando eu falo casa de ferreiro, espeto de, casa de ferreiro, espeto de, e você lembra pau. Ou então quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você não consegue evitar dar o output, dar a resposta. Essa resposta é o que em retórica chama captatio benevolência. Quando o cara entra e fala, aquele jogador de futebol, era do Santos Futebol Clube, camisa 10, na década de 70, ganhou um monte de Copa, como era o nome dele? Aí a plateia responde, pé! Ele fala, é isso, obrigado, você sente que ajudou o cara. Aí você sorri, eu ajudei ele, ajudei ele. E aí isso é a captatio benevolência. Então a captatio benevolência da retórica, dentro de uma arqueologia dos argumentos, então eu crio um modelo de subdivisões, de subtextos, onde essa fórmula também se aplica como output de informação. Você devolve informação para a pessoa. O cara fala e você devolve a informação. Você fala, sei lá, um slogan e a pessoa vai lembrar do slogan, uma letra de música famosa, alguma coisa que vai te obrigar a responder. Pirulito que bate, pirulito que já bate. As pessoas não sabem o que é isso também, né? Não, ninguém mais sabe o que é isso. Depois eu desenvolvi, então, em cima disso, como eu usava a base biológica, a biomidiologia, que é um tema de outro vídeo, não desse. Mas a parte da biomidiologia é como que a mídia tem efeitos biológicos. Se ela consegue te dar uma ereção, se você assiste um vídeo pornô, e você tem uma ereção, e você ejacula, é um efeito biológico. Mas o que tinha ali era mídia. Não, era apenas mídia. Então é biomidiologia. Depois nós vamos falar do caso do Pokémon em outro vídeo. É o perigo da biomidiologia. Finalmente, lembre-se que toda a propaganda subliminar, como a propaganda no geral, é parte da guerra psicológica. Psy-ops, guerra psicológica. Então nós estamos falando de guerra. Guerra pelas consciências, guerra pelos corações e mentes, as ideias. Guerra das ideias, que é um álbum de quadrinho meu. Corações e mentes.
Então, basicamente, aqui de novo o quadro, para você lembrar que existe árvore de Porfírio de gêneros e espécies dos iconesos, incluindo os de subtexto, incluindo os cromáticos também, porque a cor se sobrepõe em todos os visuais. Então eu nem coloquei cor aqui, porque ela se sobrepõe nos de áudio, de vídeo, de impressos, etc., a vitrine de loja e assim por diante. Então é isso, esse é o livro Propaganda Subliminar, e essa é a 6ª edição, essa é a 7ª edição, mas não compre esta, não compre, porque ela está ultrapassada pela edição nova e toda colorida, e tem muitas imagens, não são apenas as imagens que eu mostrei, se você for olhando aqui, girando, ó, as tipologias de letras têm efeitos subliminares, o Escher, esse nós estamos falando, Dali, revistas, outros quadros, de vários quadros sinóticos, aqui vai ter menos, tem outro quadro sinótico aqui, com as tipologias de propaganda. É isso aí. Então, eu também mostro como falsear isso, o que é um teste de Rorschach, e quando você está projetando uma imagem onde ela não tem. Ela tem que ter sentido, ela tem que ter um objetivo. Se for um negócio gratuito, ele não é verdade, ele não existe. Então existe muito erro. 90% dos sites que você vê de subliminar estão falando besteira. O cara está projetando numa nuvem um coelhinho, mas o coelhinho não tá lá, é ele que tá vendo. Ele começa, ai a orelhinha, ai a paquinha, ele te induz. Não, tem que estar lá. Ele te induz a ver. Como numa mancha de parede. O próprio Leonardo fala no Tratado da Pintura que ele entrava numa taberna para jantar e tinha um monte de mancha de umidade. E cada vez ele desenhava uma coisa diferente, era um exercício. Enquanto ele esperava trazer o cordeiro e o vinho, ele ficava pegando um pedaço de papel lá e rabiscava imagens que ele projetava na mesma mancha. É um exercício de desenho. Então é o seguinte, você olhar uma mancha, uma nuvem, uma dobra de um lençol e você querer ver alguma coisa, isso é projeção, isso é teste de Rorschach. Eu até tenho o teste de Rorschach que aqui não vai achar agora. Não. Não vale a pena, mas as pessoas sabem o que é Rorschach. Ou então, pesquisa aí. Tem a questão sobre merchandising, tem uma pesquisa feita sobre as pessoas reagindo a merchandising que eu fiz com meus alunos. A árvore de Porfírio. Bom, você pesquisa Rorschach, que tem um personagem do Watchmen, daquela história em quadrinho, que é o Rorschach, que tem uma máscara com umas manchas. São as manchas de Rorschach. Então, basicamente é isso. Você pode pesquisar isso e não se esqueça de comprar o meu livro, que inclusive foi entrevistado pelo Jô Soares. Se eu achar aqui o papelzinho, foi entrevistado pelo Jô Soares. O Jô Soares tem entrevista na minha página, no meu YouTube, você acha, em outros lugares também, outras pessoas reproduziram. Então tem essa entrevista com o Jô Soares. Tem no Ronivon. Tem entrevista com o Ronivon. O Ronivon é um outro. Ele está vivo, o Ronivon ainda. Tem uma entrevista minha no Ronivon. Tem entrevistas em outros jornais. Tem uma entrevista numa TV comunitária de 1h30, onde eu estou explicando o subliminar e respondendo perguntas de quem telefona. É isso. Terminamos o vídeo e eu espero que vocês tenham se divertido. E agora você sabe como são os segredos para você ter um livro de sucesso. Como é fácil. É só você achar um tema que não existe igual. Não existe outro livro de subliminar. Então eu fiz um. Como eu sou o único, eu sou o primeiro, e por muito tempo o único, enquanto eu estava publicando esse, saiu na Barcelona, a da Ferris, um livro sobre subliminar na televisão, que eu também usei no meu livro, no meu segunda edição. E tem os livros do Wilson Bryan Kay, que é um freudiano, eu não curto muito a ele, porque é muito símbolo fálico, né? Que é o cara do Canadá que eu tinha citado. Então é isso aí, propaganda subliminar tem muito problema, ela evoluiu durante o tempo, eu uso o máximo de rigor metodológico, eu sou aristotélico, eu uso a árvore de Porfírio e eu recorri à neurofisiologia, a ponto de ter um psiquiatra na minha banca. No meu blog tem um artigo desse psiquiatra, ele elogiando esse livro. Quando eu estava na banca, o cara levantou uma pilha, todos os livros que eu tinha citado, ele trouxe numa mala, eu falei, agora ferrou, vai ficar 3 horas discutindo isso aqui. Não, ele só pegou, eu conferi tudo, junto com a minha experiência, e eu concordo com tudo que tem no livro e eu não tenho perguntas. Muito obrigado. Essa foi a participação do psiquiatra, não ter perguntas. E isso é que foi me incentivando a criar a biomediologia, que é uma ciência que mistura as ciências da natureza com as ciências da cultura. O seu corpo, a física, a química, com a química no nariz, na boca, a física no olho, no ouvido, a física, a natureza, com a simbologia, com os símbolos. Como que os símbolos e a natureza se transdisciplinam. É transdisciplinar, não é multi e não é inter, é trans. Depois a gente vai explicar isso no outro vídeo, o que é transdisciplinariedade. Flávio Calazans, Zanzans e seu livro de subliminar.